queria começar perguntando uma coisa para vocês hoje. Quantos de vocês estiveram aqui no nosso último EAB? Levante a mão. Aleluia. Grandes, quase todos, não é? Quantos não tiveram? Levante a mão. Alguns não tiveram. Glória a Deus por vocês que estiveram, e glória a Deus por vocês que não estiveram. Aleluia. Não há problema. O que nós queríamos é trazer de volta algumas coisas que foram passadas a nós. E se vocês estiveram aqui, vão lembrar que pastor Alemu, ele trouxe uma palavra que era uma palavra em linha com o coração de Deus para a igreja. E ele foi bem assertivo quando ele desse púlpito disse para nós que estaríamos vivendo um tempo diferente. E foi nos falado e foi nos profetizado desse púlpito que nós haveríamos de colher muito fruto. Então, aqui está o que Deus está apontando. Nós estamos aqui? Ainda não. Porém, nós precisamos chegar daqui para cá. Os irmãos concordam? Amém? Glória a Deus. Quando o pastor Kevin Halt e a sua esposa estiveram na semana anterior, nós tivemos um encontro muito importante ali no nosso mezanino, e ali estávamos reunidos com os nossos líderes. Quantos líderes estão aqui hoje e estavam naquela reunião lá? Levante suas mãos. Glória a Deus. Pastor Kevin não conhece o pastor Alemu, e o pastor Kevin vem naquela sexta-feira e ele diz: eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Deus está levando vocês a uma nova estação e é tempo de fruto. E foi muito interessante porque naquela sexta-feira ele orou individualmente por todos os líderes que ali estavam, todos. Eu me lembro que nós chegamos aqui começamos a reunião por volta de 20 horas e saímos daqui, eram 5 para meia-noite. E durante esse tempo, não somente a palavra foi dada, mas também a ministração por cada um de vocês. Isso significa que Deus está nos dizendo uma coisa muito importante. Hoje pela manhã, nós vamos olhar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam algumas coisas, porque agora nós temos que nos posicionar como um exército, como o corpo de Cristo. Veja bem, não é vir à igreja que é mais importante, isso é muito importante, mas mais do que vir à igreja, o mais importante é ser igreja. Então, como que nós temos que existir como igreja? O que é que Deus tem como sendo, vamos dizer assim, a planta da edificação da sua casa? Então, hoje pela manhã, nós vamos trazer a palavra de Deus como sendo uma luz divina para nos guiar os passos que precisamos tomar para que Cristo nos leve aonde seus profetas disseram que Ele nos levaria. Amém? Então, é preciso que nós prestemos atenção. Por quê? Porque nós agora precisamos de caminhar. Eu gosto muito quando eu leio o Antigo Testamento. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu estou lendo, eu imagino. Então, eu vejo Moisés ali naquele monte trazendo as leis, e agora o povo estava olhando para ele, e então Deus coloca uma nuvem, e aquela nuvem fica sobre o povo, e aquela nuvem então era para ser para eles
a forma como Deus iria mostrar para ele o seu amparo, o seu refrigério durante o dia e ainda mais, quando eles deviam se movimentar. Então a Bíblia diz que a nuvem ficava ali parada, então todo mundo ali parado, ninguém saía do lugar, todo mundo vivendo a sua vida. Daqui a pouco, glória a Deus, você vai pregar? E daqui a pouco o que acontecia? A nuvem fazia o quê? Se movia. As trombetas eram tocadas, todos se enfileiravam. E eles iriam para onde? Para onde eles iam? Seguindo a nuvem. Para onde nós vamos? Aonde nós vamos chegar? O que a palavra de Deus está nos dizendo depois daquilo que o Espírito falou à igreja? Aonde Deus vai nos conduzir? Então nós temos que nos mover com o Espírito Santo. Pastor Alan, na noite de domingo, pregou uma palavra muito profunda sobre isso, sobre estar no Senhor, sobre fazer a vontade do Senhor, ter intimidade com o Senhor, ou seja, se mover com Ele. E é isto que nós queremos, na palavra de Deus, mostrar o que Deus tem para nós. Vamos dizer que hoje a nuvem está aqui, porém a nuvem vai se mover. Aleluia. E quando ela se mover, nós temos que nos mover com ela. Mas não é aquele mover de sair de Campinas e ir para o Rio de Janeiro, depois chegar no Ceará. Nós temos que nos mover segundo a visão celestial, que envolve cada um de vocês. É por isso que eu trago para vocês a consciência de que se você não estiver ouvindo o Senhor, você vai perder alguma coisa. Mas se você estiver ouvindo o Senhor, você vai fazer parte de alguma coisa. E eu quero que a igreja esteja consciente disso. Eu acho muito interessante. Só por exemplo, quem já teve assim o cuidado e a curiosidade de olhar o seu dedo mindinho do pé? Levanta a mão. O que você viu ali? Hã? Eu vou descrever o que eu vejo. Eu vejo um dedinho achatado, com uma pontinha que parece que dá para cortar uma picanha, certo? Está ali. E você olha para aquele negocinho ali, desse tamanho, achatadinho, sempre imprensado na borda do sapato. Serve para quê? Para me dar equilíbrio. Um dedo que a gente não vê muito, você não dá muito valor para ele, mas mesmo sem o teu cuidado, mesmo sem o seu valor a ele, ele está te ajudando a permanecer de pé. Onde o Senhor quer chegar com isso? Porque nós temos dedos mindinhos na igreja, nós temos dedos grandes, nós temos dedos pequenos, nós somos um corpo, nós somos todos importantes para Deus. E enquanto nós não tivermos uma visão muito forte e profunda do que Deus vai fazer e como Ele vai fazer, nós não conseguimos nos mover na direção. Meus irmãos em Cristo, o que eu tenho para compartilhar hoje de manhã é de suma importância para todos nós hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu quero ler um texto das Escrituras e depois eu vou passar para um outro texto. Depois eu vou voltar para o texto e depois eu vou dizer o desfecho de tudo isso. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 12 até o 14. Aleluia. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejam longânimos uns para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Ei, quem está vindo? Não, eu não estou muito convicto. Quem está vindo? Quem está vindo? Eu vou perguntar de novo. Quem está vindo? Isso. Então há uma mensagem aqui, mas há uma conexão com alguma coisa muito importante. A vinda de Jesus Cristo. Nós estamos próximo dela. Nós estamos já sentindo que Deus, Jesus Cristo, está voltando. E agora nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos, segundo a palavra de Deus, estarmos vigiando para isso. Nós precisamos estar nos preparando. Nós precisamos ter óleo nas nossas lamparinas. Isso significa estar cheio do Espírito, vivendo uma vida para a glória de Deus. Tem um problema. Nesse caminhar, nós vamos precisar ter muito cuidado. E eu queria que nós olhássemos alguma coisa que é difícil e que de muitas maneiras podem atrapalhar a chegarmos no ideal de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos as Escrituras, eu quero que vocês abram comigo em Tiago, capítulo 4, rapidinho. Capítulo 4, versículo 1. Olhe para mim. Quando nós caminhamos nesta trajetória de chegarmos no lugar que Deus quer e sonha para a igreja, nós temos um adversário muito difícil, mas que você vai ter que vencê-lo. A nossa carne. E aqui, Paulo escrevendo a Tiago, ele diz assim, ele traz uma visão divina para nós, para que nós possamos nos posicionar e entender a natureza da nossa guerra. E aí ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então nós temos, primeiramente, eu preciso saber a origem. Alguma coisa está me afetando aqui. Alguma coisa está me tirando do rumo. Alguma coisa está me impedindo de ser. Alguma coisa está me impedindo de conviver.
E agora a palavra de Deus vai nos mostrar para que nós possamos nos posicionar como igreja de Jesus Cristo, sabendo que se nós não lidarmos com isso aqui, nós vamos ter problemas em caminhar para aquilo que Deus tem para nós. De onde procedem guerras? Aqui, a palavra procede é uma palavra interessante, e eu quero começar trazendo o significado dessas 3 palavras, porque são muito importantes, e daqui a pouco nós voltaremos para o outro texto, para entender o que é que Paulo está nos dizendo, para que nós nos posicionemos como igreja. Porque o que eu estou vendo e percebendo, é que o mundo está a passos galopantes, ele está sofrendo uma metamorfose, e nessa metamorfose, todos estamos indo como se fosse numa enxurrada. Então, nós estamos muitas vezes querendo receber de Deus promessas para as nossas vidas. Nós queremos muitas vezes receber de Deus respostas para as nossas perguntas. Nós queremos receber de Deus melhoras para as nossas vidas, mas não queremos às vezes, ou melhor, eu vou tirar o não queremos. Eu vou dizer, muitas vezes nós não estamos atentos para buscar de Deus o caminho que Ele quer que eu faça. Nós não queremos nos sujeitar àquilo que Deus está dizendo para nós. E aqui, Ele está falando isso. De onde procedem as guerras? E essa palavra, ela indica uma coisa muito profunda. Ela indica uma coisa muito forte. Ou seja, proceder. É a palavra que diz o seguinte: de onde e qual é a origem e qual é a fonte. Ou seja, onde se origina. Ou melhor, quem é o autor desta ação? E aqui nós precisamos prestar muita atenção. Porque eu digo para vocês, isso aqui é extremamente forte. É muito difícil. Somente o fruto do Espírito para poder tirar isso aqui. Somente o Espírito Santo pode nos livrar disso aqui. Por isso que a palavra do Senhor veio no domingo à noite e disse a respeito do Espírito de Deus. Ó quão bom e quão suave é. Quem esteve domingo à noite, quando o pastor Alan pegou aqui, vocês lembram da pregação? Quem assistiu pela internet? Alguns assistiram. E vocês viram, ó quão bom. Ele disse, eu não estou pregando para vocês, eu estou trazendo vocês para a realidade de uma visão. Eu estou trazendo para vocês a realidade de um posicionamento espiritual. Ele disse, eu quero que vocês se movam para o lugar que Deus tem para vocês, para que vocês possam herdar o que Ele já preparou para vocês. Então isso é muito importante. Ele disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em discussão. Foi isso? Foi isso? Que os irmãos vivam em guerra. Que os irmãos vivam fofocando. Não. Que os irmãos vivam em união. E ele disse, nesta unidade, nesta união, ali, Deus determina sua vida. É muito importante eu receber de Deus coisas. É muito importante a bênção de Deus na minha família. É muito importante a bênção de Deus no meu emprego. É muito importante a bênção de Deus. Mas também é importante a bênção de Deus por nós. E para isso Deus está dizendo, deixa eu mostrar para vocês de onde procedem esses problemas de vocês. Qual é o autor de tudo isso? Que tudo isso está provocando?
E aqui é a palavra, meus irmãos, nós não podemos ir contra a palavra. Amém? Nós não podemos ir contra a palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é vida. Se alguma coisa errada, seja errado eu e você. Mas a palavra de Deus não erra. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é vida para os que são humildes para aceitar o que ela diz que devemos fazer. Então aqui está, ou seja, essa palavra diz de origem, a fonte, do autor, o doador, da causa. Então, segundo a Bíblia, qual é a fonte de todos os nossos problemas? Qual é a fonte das nossas intrigas? Qual é a fonte? E aqui ele diz assim, onde se origina essas coisas? Não é do ambiente. Não é por causa do mundo. Não é porque as coisas estão assim ou assados. A Bíblia diz, não é daí que se originam os problemas entre vocês. Ele disse, senão dos prazeres que militam na vossa carne. E essa palavra prazer é uma palavra que expressa desejos. Desejos. Ah, eu quero que esse microfone esteja aqui. Aí vem o outro. Quem é que botou esse negócio aqui? Não, é porque eu quero aqui. Não, mas não é para estar aqui. E aí, começa. Nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco aqui. E agora tudo que nós temos é aquele mal-estar dentro da gente, olhando para uma situação e tendo que vivê-la. Nos sentindo hipócritas, nos sentindo mal, nos sentindo assim assado. E ao invés de nós resolvermos o problema segundo a palavra de Deus, nós começamos a ir nos nossos problemas conforme nossos próprios sentimentos. Então, eu quero dizer para vocês, como pastor da igreja, que se nós vamos chegar aqui, nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz, estar crucificado com Cristo. E não vai ser fácil. A Bíblia diz que militam. Então essa palavra militam também é uma palavra muito forte. Ou seja, fazer uma expedição militar. Olha só, liderar soldados para a guerra ou para a batalha. Então a ideia que a Bíblia passa nessa palavra militar significa, não é um só sentimento não. Não é só um desejo não. São conjuntos de desejos que se ordenam numa forma militar e que governam nossas vidas. Segundo os sentimentos, segundo as nossas emoções. E assim nós vamos nos degladiando, querendo um lugar, querendo outro, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, se nós não dermos atenção à palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão olhando para mim meio diferentes. Eu não estou brigando com vocês. Eu não estou brigando. Eu estou apenas mostrando a vocês que quando se trata de igreja, você é responsável também com todos os outros. Não pense você, não, deixa eles fazerem. Não, senhor. Não, senhor. Todos nós somos responsáveis diante de Deus, porque vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês significa para Jesus Cristo. E posso dizer uma coisa para vocês, não importa quem você seja, pode ter certeza que no dia em que Jesus Cristo subiu naquela cruz, Ele morreu por você. Amém? Então é para todos. É para todos. Militam. Ou seja, cumprir a obrigação. Então essas coisas nos dirigem, nós vamos sendo levados, conduzidos
Nós tivemos aí recentemente uma tragédia, vocês todos estão acompanhando, daquele moço nos Estados Unidos, que estava falando, combatendo certas coisas, sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer algumas verdades aos corações de jovens universitários. E quando aquele jovem está ali, uma bala penetra no seu pescoço e aquele moço foi tirado sua vida. Violência. Um mundo contrário a isso aqui. Um mundo que não entende isso aqui. Está indo de mal a pior. Um abismo chamando outros abismos. E nós estamos vendo aonde nós estamos. Uma geração que está sendo ensinada a ser insubordinada. Uma geração que está sendo ensinada a ter seus direitos, ao invés de olhar para os direitos dos outros. Uma geração que está sendo ensinada a fazer o que dá na telha. Vocês entenderam a expressão? O que dá na cabeça. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, ninguém me diz o que fazer. Aí eu preciso trazer vocês aqui para a palavra de Deus, porque se queremos chegar em algum lugar, alguém Deus colocou sobre vocês para levá-los até lá. E aí diz assim, em vossa carne, ou seja, neste corpo, ali procedem do coração do homem todo tipo de mal. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E para lidar com isso nós temos que entender perdão e ser perdoado. Por quê? Porque todos nós temos falhas. Sim ou não? Quem é perfeito aqui? Quem é imperfeito? Levante a mão. Então, nós temos que tomar uma providência. Nós temos que ir para algum lugar. Agora eu quero voltar para o texto anterior. 1 Tessalonicenses. Cinco. 1 Tessalonicenses 5. E agora, só um pouquinho que eu gostaria de voltar ao que nós lemos, começando com o versículo 12. E aqui Paulo fala a Timóteo e fala a Silvano. E dá instruções, diga instruções, para a igreja. Depois de ter falado como ele estava admirado do que Deus está fazendo, como ele falou sobre a igreja, como ele amava aquela igreja e como que aquela igreja estava, ele diz, agora vocês devem fazer alguma coisa, que é muito importante para eles. Passe algumas instruções para ele. E meus irmãos em Cristo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas instruções não eram apenas para a igreja de Tessalônica. As instruções que estão aqui é para a igreja de Jesus Cristo. Aonde ela estiver, em que tempo ela estiver, não importa, é a palavra de Deus. E nós vamos ter que nos conformar com ela, se queremos obter de Deus o nosso chamado supremo. Agora vamos ver como faz sentido as coisas que Paulo está dizendo aqui. De onde procede a guerra? Da nossa carne. De onde procedem as divisões? Será que Paulo sabia o que estava falando? Dizem as pessoas que estudam, sobre Paulo, que Paulo era meio impaciente, Impaciente, não digo impaciente, ele era meio durão. Dizem, eu não sei, eu não convivi com ele. Mas parece-me que Paulo tinha algumas experiências da vida dele. Porque ele disse, eu esmurro a minha carne. Ele disse, eu esmurro a minha carne. E eu coloco ela em sujeição.
para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ter comunhão, para que eu possa viver para a glória dele. Então, aqui ele dá algumas instruções para a igreja. E quando eu estava lendo isso aqui, eu entendi do Senhor que este é o caminho que nós temos que seguir também. Aqui está a planta daquilo que Deus quer que a igreja seja. Amém? Seja. Eu acho muito interessante, porque quando Deus falou com Moisés, ele disse, sobe para cá. Ele estava no monte, subiu, e Deus começou a mostrar coisas para ele. 40 dias, 40 noites. E é muito lindo, porque depois desses 40 dias e 40 noites, Moisés desce daquele monte com uma missão. Uma missão muito importante. Primeiro, você vai escrever os 5 livros da Bíblia. Você vai me mostrar e vai revelar para todo ser humano como que aconteceu na criação, como que as coisas foram criadas e formadas. Vocês acham que Moisés sabia? Não, Moisés não sabia. Deus revelou a ele, Deus mostrou para ele o que aconteceu. Segunda coisa, Deus disse, eu vou escrever essas tábuas da lei, porque eu vou santificar um povo para mim. Então, eles vão saber, eles terão que me entender, eles terão que saber quem eu sou, e vão ter que entender uma coisa sublime e inegociável. Não tenham outros deuses diante de vocês. Faz isso. Terceira coisa. Ele disse, eu quero que você os guie. Tarefas bem específicas. E para isso, eu quero me posicionar no meio do povo. Eu vou vir, e eu vou ficar, e vou me posicionar no meio dele. Ele disse, pois não, Senhor. Ele disse, então veja, você viu o meu tabernáculo que eu te mostrei no céu? Então faz o seguinte, você vai me construir um tabernáculo aqui, conforme você viu, conforme eu te mostrei. E começa então agora a dar todas as diretrizes, todas as dimensões, que tipo de tecidos, que tipo de couro seria usado, que tipo de metais, que tipo de pedras preciosas, como seria confeccionado um óleo para poder colocar nas pessoas que Deus queria usar ali. Então Deus deu todas as diretrizes. Olha, eu acho que se Moisés estivesse para fazer isso aqui no dia de hoje, ele teria que ter doutorado em engenharia para fazer tudo aquilo. Mas ele disse, eu quero isso. Então agora Moisés se encontra diante de um problema. Qual é o problema? Como fazer isso? Segundo, Senhor, eu não tenho material para fazer isso aqui. Ele disse, não, meu espírito já está sobre o povo. O Espírito do Senhor está sobre vocês. Preste atenção. Meu espírito está sobre ele. Você vai só dizer para ele o seguinte, tragam as ofertas para o tabernáculo. E era interessante, eles iam trazendo. Era ouro, era prata, era tecidos. E aí vem. Mas era tanto, que quando chegou no entanto, eu não sei como é que Moisés conseguiu fazer aquilo. Mas Deus disse, chega. É o suficiente. Aí ele disse, não tragam mais. Chega. Não, mas ainda tem um negocinho aqui. Ainda tem uma cabrinha que dá para tirar um pedacinho de couro dela. Não. Acabou. Quero mais. Cerrou. Agora, Senhor, o que fazer com isso? O que fazer? Como que eu vou fazer? Ele disse, o meu espírito está sobre Bezaliel. Meu espírito.
Diga para ele construir. Constrói. Dê a ele as dimensões. E aí foi passado. O Espírito de Deus esteve sobre outras pessoas. E o Espírito do Senhor é que adestrou as mãos dele para fazer talvez a maior construção que o mundo já conheceu até hoje. De perfeição e beleza para andar num deserto cheio de poeira. Não dá para entender Deus. Agora tem um outro negócio. Estava lá o tabernáculo, estava tudo. Lembram-se? Agora os sacerdotes colocados, tudo ungido. Sacrifício feito, tudo em cima do altar. E aí, o que Deus faz? Deus inspeciona. Isso aqui é importante. Preste atenção. Deus olhou e inspecionou cada detalhe. E a palavra de Deus diz que tudo estava de acordo com o padrão. Tudo tem que estar de acordo com esse padrão. Como que nós vamos fazer isso? Diga para o povo. Por quê? Porque eu já coloquei o meu Espírito neles. Meu Espírito está neles. Comande. E o meu Espírito se moverá. Eles oferecem os sacrifícios. A Bíblia diz que quando Deus inspecionou e viu que tudo estava segundo o padrão, a glória de Deus desceu. E Deus disse: agora eu habito aqui no meio de vocês. Sabe por quê? Porque está de acordo com o padrão. Queremos a glória? O que o pastor Álamo disse desse púlpito para vocês naqueles domingos? A glória! Lembram? A glória! Tudo que vocês precisam é a glória, é a presença. É por isso que eu estou conectando nossas vidas com esse texto, porque entre a glória e a presença de Deus e as nossas vidas em vitória, existe uma carne que precisa ser sacrificada, ser crucificada com Cristo. O Espírito do Senhor está aqui, Ele veio para destruir estas obras que estão em nós. E Deus vai fazer essa igreja alcançar o seu lugar, porque é a promessa dEle. E ninguém vai impedir a obra do Espírito Santo. Então ele disse: instrua a igreja. Então, como eu não posso ir voltar para Tessalônica, então Deus me colocou em Campinas. Vocês não têm um tão bom quanto Paulo, mas pelo menos tem. Né? Tem alguém. Glória a Deus, temos pastores. Aleluia. Pronto. E aí ele vem as instruções. E é muito importante, porque o Espírito edifica a igreja, mas ele edifica como ele instrui. Se tua vontade entrar nisto, se teus sentimentos entrar nisso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar parados. É muito importante. Por isso que eu estou voltando aqui, versículo 2. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis. Alô? Acateis com apreço os que trabalham entre vocês e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Não somente isso, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Por quê? Porque o pastor Roberto é bom? Porque o pastor Roberto é melhor do que os outros? Porque o pastor Marcelo é melhor do que alguém? Porque o pastor Léo é melhor do que alguém? Porque o pastor Estevão, essa gracinha de homem? Não. Não.
Porque todos, a começar de nós, necessitamos da graça de Cristo. Nós necessitamos das misericórdias de Cristo, como qualquer um de vocês. Mas nós temos que olhar agora para o que Deus instituiu e para o que Deus ungiu, aleluia, por causa do trabalho que eles realizam, aleluia, porque o nosso trabalho e realização é para que nós trabalhemos e edifiquemos a vida de vocês. Então, se vocês entenderam, e vocês ouvirem, e vocês fizerem, tenham misericórdia da gente. Mas acatem o que nós estamos dizendo. Porque isso é importante. Por causa do trabalho que ele realiza. E aí diz assim: vivei em paz uns com os outros. Olha aí para o seu irmão e diga assim: é melhor a gente estar em paz. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Ele diz assim: exortamos também, irmãos, preste atenção nisso aqui, eu já estou caminhando para o fim. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os, o quê? Insubmissos. Mas espera um pouquinho. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? Para a igreja. Então, onde é que esses submissos estão? Às vezes nós queremos fazer da igreja uma coisa tão impecável e tão maravilhosa, e nos esquecemos que se nós vamos cumprir a palavra de Deus, é preciso ter alguém que admoeste e tem que ter um insubmisso. Mas quem é um insubmisso? Agora Deus tem que nos revelar. Mas todos são. E todos estão. Deu para entender? Agora, o que é uma pessoa insubmissa? O que Deus está mostrando? Quem é essa pessoa? Como uma pessoa dessa age da igreja? Ele age assim. A palavra quer dizer pessoas que agem desordenadamente, fora dos seus postos e das fileiras. Geralmente, esse termo era usado para descrever respeito aos soldados. Olha só, irregular, desordenados, e ainda diz mais, meu irmão, isso aqui eu acho que isso aqui mata a questão. Posso garantir para você, vai matar a questão. Porque se você ainda tiver em dúvida, isso aqui mata a questão. Quer ver, ó? Desejos exagerados. Desejos exagerados. Não aceito. Não é. Não quero. Não é assim. Que se desvia das ordens ou regras prescritas, usado na comunidade. E era também usado para aqueles que não se apresentavam, presta atenção, que não se apresentavam para trabalhar. Um pastor nosso, ele tem um ditado.
para irar-se e tardio para punir as ofensas dos outros. Uau! Vocês entendem por que o mundo já não foi lançado no inferno? Porque Deus é longânimo. Sabe por que Deus não pegou aquele assassino e já jogou no inferno? Porque Deus é longânimo. Sabe por que Deus não pegou aquela prostituta e jogou ela no inferno? Porque Deus é longânimo. Porque a longanimidade de Deus faz com que Ele tenha paciência e vai esticando, para dar oportunidade para que você e eu nos arrependamos daquilo que fazemos e nos voltemos para Ele e Ele nos abençoe com sua salvação. Isso é ser longânimo. Para com todos. E aí ele diz assim: orai sem cessar. E aí hoje nós ouvimos muito isso, né? Eu não estou mais nem tempo para orar. Quem já disse isso? Eu não tenho mais nem tempo para orar direito. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Então, espera um pouquinho. Como é que fica? Nós temos que ver o que a palavra de Deus está dizendo. Orai sem cessar. E a todo momento, no seu espírito, olhando para uma coisa, dizendo, Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Há tempo das suas orações no seu secreto, há tempo das suas orações a sós com Deus. Mas aquele tempo que você vai orando, andando e caminhando. Você entra no lugar, você está orando, orando. Essa é a instrução de Deus para a nossa vida. E Ele diz, em tudo dai graças. E aí somos todos perfeitos, né? Se você chega na padaria, você está sonhando com aquele cafezinho da manhã, aí a pessoa te traz um pão meio queimado. O que você faz? Damos graças a Deus por essa padaria. Não é isso? Uhum. Coitado do padeiro. Porque a gente vai fazer alguma coisa. Por isso que tem que fazer morrer a carne. Por isso que a Bíblia está nos conscientizando. Se vocês querem entender a origem de tudo isso, vocês têm que ir ali. Vocês têm que ser crucificados comigo. Vocês têm que lidar com isso aqui. Vocês têm que fazer morrer isso aqui. Por quê? Porque eu estou com vocês para isso. Eu darei poder para vocês para isso. E enquanto nós não reconhecermos isso, individualmente, todos nós precisamos vencer isso aqui. Por quê? Porque a origem de nossos problemas está ali. E ali é que Deus quer mexer. É pela raiz que o mal tem que sair. Deus tem que arrancar de tal maneira o mal e a raiz do mal, que nem os nossos pensamentos sejam mais impuros. Nem nossos pensamentos e qualquer coisa de falar qualquer coisa precisa ser totalmente puro. Sabe por quê? Porque o Deus e é santo. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Mas espera um pouquinho, como que nós vamos gerar uma igreja dessas? Hey, se fôssemos capazes de gerar essa igreja, o Espírito Santo não precisaria estar aqui. Aliás, Billy Graham diz uma coisa no seu livro. Ele disse, nos Estados Unidos, eu não me lembro agora a porcentagem, mas era coisa de aproximadamente 80%, 90% de igrejas nos Estados Unidos, se o Espírito Santo fosse removido delas, elas continuariam seus cultos e seus afazeres, da mesma maneira, sem sofrer qualquer alteração. O que ele quis dizer com isso? Obras da carne. Mas aqui, nós temos orado para que Deus nos tire e nos livre disso, amém, queridos? Porque Ele nos mostrou a raiz de todo o mal. E agora Ele está dizendo, façam isso. E aqui ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí 19, não apague o Espírito. E é possível. Nossa carne pode restringir a manifestação do Espírito. Você não vai vencer o Espírito. Você não vai derrotá-lo. É impossível. Mas a Bíblia diz, pode apagar o fogo. E se apagamos isto, a manifestação dele não está em nós.
E se a manifestação dele não está em nós, pode ter certeza, como o ar que eu e você respiramos, que a sua carne entrará em manifestação. E vai impedi-los. E nos impedir de chegar no melhor de Deus. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: julgai todas as coisas, retenham o que é bom, abstende-se-vos de toda forma de mal, e não apaguem o Espírito. Eu queria mostrar uma coisa em Levíticos capítulo 6, 9, vocês precisam abrir porque eu já estou conduzindo aqui para o fim. Olha o que a palavra de Deus diz: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Nela se manterá o quê? Aceso o fogo do altar. Vamos agora a Levíticos capítulo 9, versículo 24, porque eu quero ligar uma coisa aqui muito importante. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, em outras palavras, eles fizeram o holocausto, colocaram o primeiro, amém? O primeiro, está lá, eles colocaram as ovelhas, fizeram tudo que Deus disse. E aí, o texto diz: e eis que, diante do Senhor, consumiu e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, ou seja, do céu, veio e acendeu o altar e queimou aquele sacrifício. É meu. Eu me reconcilio, eu abençoo vocês quando os seus sacrifícios forem queimados. Só que tem um porém. Eu acendi, vocês mantenham aceso. Por quê? Porque se não subir a fumaça dessas carnes queimadas, ou seja, se não tiver fogo do Espírito Santo e não subir para mim sua carne queimada pelas obras do Espírito Santo, vocês estarão em problemas. Vocês estão entendendo? Então o primeiro fogo da igreja foi no dia de Pentecostes, quando o fogo de Deus veio do céu, como um vento impetuoso, e diz a palavra de Deus, que foram essa chama de fogo divino, ela se reparte agora em 120 línguas, pousa na cabeça de cada um, e Deus disse: eis que eu começo a minha igreja, segundo a minha promessa para o meu filho, e eu disse a vocês, por boca do meu filho, não façam qualquer coisa, não saiam de Jerusalém, não se atrevam a pensar, fazer ou qualquer coisa, sem que antes do céu eu envie para vocês fogo, aleluia, fogo do Espírito Santo. Eu acendi o altar, e agora Paulo diz: vocês não deixem esse fogo apagar, com suas carnalidades, com suas coisas, com os pecados. Tirem essas coisas, livrem-se dessas coisas, acabem com esta carne. Mas Senhor, aonde eu vou colocar essa carne? Porque quando eu penso que ela está dormindo, ela já está fazendo coisa errada. Como que eu vou me livrar disso? A palavra de Deus lhe dá o lugar certo. Ela te dá o lugar certo. O lugar da sua carne é aqui, ó. Crucificados com Cristo. Crucificados com Cristo, para que o fogo mantenha-se aceso. Movendo na nossa vida, impedindo nossas palavras de maldição, para podermos ser livres e sermos profetas do Altíssimo, com palavras de bênção. Mas como? Se a pessoa me fez isso, se a pessoa me faz aquilo, pastor, se ela me despreza, se ela me faz aquilo, se ela faz isso comigo. Por isso que Jesus Cristo nos disse: amar um amigo não tem vantagem nenhuma, mas eu vos digo, ame o seu inimigo,
Por quê? Porque o seu inimigo é aquele que está sendo usado na sua carnalidade para tragar você, para enfiar um punhal em você, para trazer uma palavra de maldição, para trazer uma palavra, sabe, uma palavra dura, uma palavra repugnante. E veja bem, essas coisas extinguem o Espírito. E nós precisamos estar crucificados com Cristo. Nós precisamos nos livrar disso aqui. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Porque se não fosse essa palavra diante dos meus olhos, meus irmãos, independente da minha experiência para vocês, vocês não chegariam em lugar nenhum. Mas hoje, eu posso dizer, Cristo está me trabalhando. E às vezes eu dou trabalho para Ele. Você dá? Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: vamos manter o fogo. Manter o fogo é amar uns aos outros, é advertir uns aos outros, é admoestar uns aos outros, é orar uns pelos outros. E aí, a última coisa que o Espírito diz a nós hoje pela manhã, se queremos alcançar as promessas que Ele deu para a gente 2 semanas atrás, Ele diz assim: e abstenham-vos de toda forma do mal. Da onde vêm os desejos? E para eu não fazer e me abster desse mal que está ali, eu preciso me abster dos desejos que a carne militam em meus membros, para que nós possamos alcançar o lugar de Deus para essa igreja. Não vos mandei eu ser forte. Sejam corajosos para fazer tudo o que a minha palavra diz. Nós somos muito rápidos em julgar, mas somos muito lentos em discernir e amar e perdoar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista Ágape, a volta do Senhor está às portas. O Senhor está voltando e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos comprar do Senhor o óleo para que estas coisas entrem em ordem na nossa igreja, e quando o Senhor vier nos ares, encontre esta igreja pronta para subir com Ele. Deus vos abençoe e a graça de Jesus Cristo seja multiplicada em nossas vidas, hoje e eternamente. Amém.